Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas e a todes. Estamos aqui mais uma vez numa reflexão aí, uma proposta de reflexão pelo Centro de Estudos e Saberes Edson Malala. O Centro de Estudos é um espaço de formação profissional, de qualificação, de fortalecimento. E aí, no contexto dessa pandemia, nós ouvimos na obrigação de estar oportunizando esse espaço para oferecer alguns debates, algumas reflexões e espaço de fortalecimento mesmo profissional e falar um pouquinho das nossas políticas públicas também. Eu sou Rejane, sou assistente social, atuo na Defensoria Pública aqui de Sorocaba e faço parte aí da equipe fundadora do Edson Malala. E hoje, em especial, eu queria agradecer muito aos nossos convidados, como assistente social, né, como representante da categoria, me vejo hoje nessa reflexão como essencial ao momento histórico que nós estamos vivenciando, de nos reinventarmos e de retomarmos aí a nossa base, o nosso projeto ético-político, nossas diretrizes profissionais. Então, me sinto contemplada hoje com essa proposta e com essa conversa aqui. Então, eu queria muito agradecer aos nossos convidados. Hoje nós estamos aqui com a Priscila Cardoso, que é assistente social, doutora em serviço social pela PUC, professora associada no curso de serviço social e no mestrado em serviço social, pelas políticas sociais da Universidade Federal de São Paulo, e mãe da Maria, e também, queria falar aqui, autora do livro Ética e Serviços Sociais, Ética e Projetos Profissionais, Ética e Projetos Profissionais, os diferentes caminhos do serviço social no Brasil. Vou colocar a capinha aqui para vocês darem uma olhada no livro da Priscila. E estamos também aqui com o nosso colega de profissão, Luciano Alves, que é mestre em serviço pela PUC de São Paulo, especialista em assistência social pela FAPES, assistente social da Defensoria Pública de São Paulo, na unidade de Caraguatatuba, e ex-docente do curso de Serviço Social da FMU, Conselho Estadual, e representa hoje aqui também o Conselho Estadual do CRES, né? Tem algumas gestões já, né, Luciano, que você já participa, mas eu vou deixar para vocês se apresentarem um pouquinho agora, informalmente, falando da relação de vocês com essa temática, das implicações, né? Acho que aí a conversa fica mais solta aí e mais informal. Boa noite, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco e aceitarem o nosso convite. Quem vai... Valeu. Quem se apresenta Lu quer primeiro? Se apresentar? Vai lá. Então vamos lá, Lu. Vamos lá, tá bom. Boa noite a todos e todas. Agradeci primeiramente a Regiane, Carol, do Edson Malala, grande iniciativa do Edson Malala, desenvolvimento intelectual, acadêmico, mais próximo da categoria. É uma iniciativa muito interessante. Todo o apoio para vocês. Boa noite, Pri, mais uma vez juntos aí, né, juntas, né? E boa noite a todas, todos estão nos assistindo aí. Vamos bater um papo um pouco, né, sobre os rebatimentos da pandemia, né, no âmbito da ética profissional, né. Vamos tentar aí fazer algumas costuras necessárias, né. A Regiane pediu para falar da proximidade, né, com o tema. Bom, eu lecionei em ética, né, quando eu estive docente na FMU. Eu coordeno atualmente a Comissão Permanente de Ética do CRES, já por 2 gestões consecutivas, CRES São Paulo, né? E tenho desenvolvido pesquisas no âmbito pessoal mesmo. Atualmente não estou ligado a nenhuma universidade, sobre a temática mais ampliada da laicidade do Estado também. E aí, outros desdobramentos que
por vezes no trabalho da defensoria, também no exercício da condição de conselheiro do CRES, a gente vai tratando de algumas temáticas, né? E agora eu acho que contexto de pandemia agora é um desafio para todos, né? Todas, acelerar e dar uma outra dinâmica, né? Mais objetiva, muitas vezes, para dar respostas também mais rápidas, né? Boa noite, Rejane, Luciano. Boa noite todo mundo que tá aí. Gente, é muito esquisito fazer esse negócio, né? Porque a gente tá falando boa noite e não vê os olhinhos das pessoas, né? Não vê aquele brilho que faz toda a diferença quando a gente tá numa sala de aula, numa palestra, num papo no bar, e a gente vê como isso faz falta, né? Então, boa noite a todo mundo que está aí assistindo a gente. Vai aparecendo aqui para a gente algumas falas, então, pelo menos isso torna um pouco mais presente essa troca. Queria agradecer imensamente o convite da Regiane. É um prazer estar aqui com o Luciano também, né? A gente já teve algumas parcerias, pudemos escrever juntos aí um artigo, um processo que foi bem bacana. Regiane estava tentando me laçar já há algum tempo, né, para a gente fazer alguma coisa junto pelo Malala. E nesse contexto da pandemia, eu falei para ela, olha, não sei lá o que eu vou dizer, não, vamos trocar uma conversa, porque muitas das nossas certezas viraram incertezas, né, outras se reafirmaram, e a gente, acho que a ideia é poder trocar um pouco aqui sobre o que cada um está sentindo, vivendo e refletindo, né, a partir da discussão da ética, que é uma grande paixão na minha vida. Eu, agora pensando aqui na apresentação, me dei conta que eu dou aula há 20 anos esse ano, né, e minha primeira disciplina foi ética. Então, desde que eu dou aula, eu dou aula de ética, sempre conto que no segundo ano do curso de serviço social, né, tendo aulas com a professora Lúcia Barroco, me apaixonei pela ética e ali já decidi que queria ser docente e que gostaria muito de ser docente de ética, né? Então, esse é meu tema de estudo, de reflexão, de um pouquinho do que eu tenho podido produzir e trazer para as relações, não só profissionais, mas na vida. Não dá para a gente pensar a ética só com um recorte profissional. Pensar a ética é pensar os nossos valores, nossas relações, na verdade, o nosso jeito de estar no mundo, né? Tenho uma filha de 2 anos e 8 meses, que é a Maria, e que me liga mais ainda a esse tema. Tenho em todos os lugares me apresentado como mãe da Maria, por um posicionamento que não é só de uma mãe coruja, mas é um posicionamento político e ético, né, de pensar o lugar da mulher mãe trabalhadora e pesquisadora na nossa sociedade. E nesse contexto da pandemia, isso também tem implicações éticas e políticas, né? Outro dia eu recebi um meme que era planejamento para quem vai viver a pandemia, ler não sei o que, atualizar o currículo, escrever o artigo tal, bom, planejamento para aqueles que têm filho, sinto muito, porque não tem nenhuma dessas possibilidades de uma lista de coisas a fazer com uma criança em casa, né? E aí eu colocaria planejamento para quem vai passar pela pandemia com um filho pequeno e é mãe solo. Poxa, sinto muitíssimo e me dê aqui um abraço, né? Acho que são questões que nos colocam em condições objetivas, inclusive, diferente, para passar por esse processo e pela pandemia e pensar eticamente as nossas relações e os nossos vínculos de solidariedade nesse momento, pensando a solidariedade como uma solidariedade de classe, uma solidariedade que deve levar em conta, né, esse nosso lugar e de onde cada um de nós fala nessa sociedade. Né? Então, é um prazer estar aqui, com muitas dúvidas e tentando trocar também um pouquinho das nossas construções e reflexões. Obrigada mais uma vez
Eu queria também agradecer o pessoal que está participando. Já temos pessoal de Santa Catarina, Itaúna, Minas. Gente, muito obrigada, nossos parceiros aqui, São Paulo, Sorocaba, né? Pessoal, queria agradecer muito, dizer para vocês participarem, façam perguntas, estamos aqui para trocar, como se fosse realmente, como a Priscila falou, uma roda aí de conversa, um debate, né? E temos essa percepção que mesmo distante estamos próximos um ao outro. Essa é a ideia dessa nossa troca aqui. Então, vamos começar um pouquinho, né? Falando e refletindo. E eu acho que a gente podia pensar e analisar, vamos do conceito básico mesmo, né? Deixa eu tratar aqui. O que a gente estava pensando em? Vamos iniciar, vamos trazer o quê, né? Eu pensei da gente falar um pouquinho do conceito realmente de ética e moral, do que distingue a ética e a moral, né? Como que a gente pode trazer uma perspectiva crítica o conceito de ética, né? Como que a gente pode trazer um pouquinho dessa reflexão numa análise da diferença da ética e da moral? Quem que pode nos auxiliar nesse início de fala? Vou, acho que falar um pouquinho aqui, né? Acho que a gente vai se completando também, né, Lu? Mas acho que dá para arriscar iniciar aqui esse debate. Acho que é importante partir desse ponto, que parece um ponto básico, mas ele é um ponto fundamental para direcionar todo o nosso papo aqui, né? Esses dois conceitos, vamos dizer, são usados muitas vezes como sinônimos, né? Então, você está lá, sei lá, vivendo determinada coisa e alguém diz, você não é ético, ou você não tem moral para falar sobre isso, né? E são usados muito como próximo. Como é que a gente distingue isso? E aí, acho importante já colocar aqui, a gente sempre fala de algum ponto, de algum lugar, né? De alguma concepção teórica, né? E eu estou partindo aqui da tradição marxista, então uma concepção da ética que está pautada num determinado referencial teórico e político, né? Quando a gente fala de moral, a gente está falando do conjunto de normas e regras de uma sociedade, né? Aquilo que se estabelece como um consenso, não necessariamente do que está na lei, né? Mas também do que está na lei, do pode e não pode. Então, ainda, por exemplo, moralmente, na nossa sociedade, se recrimina quem tem relação amorosa, afetiva, sexual com alguém do mesmo sexo, né? Ou seja, a gente está falando de um campo da moral, a gente está falando do campo onde se colocam os deveres e não deveres dentro de uma sociedade, e aí a gente pode dizer, poxa, mas tem uma moral que é moralista? Nossa, como assim, uma moral moralista? Pois é, o que deveria compor o campo da moral, das normas e regras de convivência de uma sociedade? Aquilo que diz respeito à ação individual que tem impacto realmente no coletivo. E aí essa norma que eu acabei de dizer aqui, que ainda é uma norma na nossa sociedade, né, muito pesada, não devia compor o campo da moral. E aí a gente pode dizer, poxa, é uma regra, uma norma moralista que está colocando a moral acima, né, colocando no campo da moral coisas que não deveriam compor esse campo da moral. Quando a gente fala da ética, a gente entende a ética como a reflexão teórica, ou alguns vão dizer a ciência, que pensa a moralidade, que estuda e que reflete o campo moral, né? Para se questionar, para dizer, isso cabe, não cabe? O que é essa moral de determinada sociedade, em determinado tempo histórico, nos diz? Mas na tradição marxista a gente vai dizer que ela não é só isso, ela é também uma capacidade humana. E aí eu acho que esse é o grande conceito que nos importa aqui, né, nessa conversa, né? A ética, ela diz para nós da alteridade, ela diz desse lugar do reconhecimento da nossa humanidade, né? Uma autora do campo da tradição marxista, que é a Agnes Heller, vai trabalhar a ética como nossa capacidade humana, tipicamente humana, de nos elevarmos a nossa genericidade humana. Ai, Priscila, o que é isso? Que palavrão, que papo chato, o que isso tem a ver com a pandemia? Que lugar é esse que nós estamos, que nós conseguimos, né, nos
olhar e olhar o outro como parte de uma mesma humanidade. E, portanto, termos ações individuais e coletivas que levem isso em consideração, né? Que consigam nos tirar do campo só de sermos seres humanos singulares, que temos nossas singularidades. Esse exemplo que eu dei do ponto de vista da moral, eu gosto muito de olhando para a ética, pensar nesse mesmo exemplo, né? Se eu entendo que os sentimentos, os afetos, o amor, a sexualidade compõem a minha existência enquanto ser humano, né, ser humano genérico, eu vou poder entender que ele se expressa de uma maneira singular na minha existência, por exemplo, com a minha heterossexualidade, mas que se expressa na singularidade de outra pessoa no campo da vivência da sua homoafetividade, né, ou da sua homossexualidade. Quando eu ver um homem beijando outro homem, uma mulher beijando outra mulher em algum lugar, eu não vou me sentir agredida com aquilo. Eu vou me sentir feliz, inclusive, porque eu vou estar vendo ali a expressão da minha própria humanidade, da minha possibilidade de amar, né, de ser amado, de me relacionar, de ter a sexualidade, enfim. Isso nos tira do campo do juízo moral, né? Eu diria, então, que a ética é esse encontro, esse reconhecimento com a nossa própria humanidade. E aí, isso nos leva a pensar, do ponto de vista da pandemia, todo o debate que se coloca sobre o direito de ir e vir, o direito de fazer o que eu quero, a minha necessidade, o meu interesse diante do interesse de uma coletividade, né? O quanto a minha ação fere o que há de humanidade no outro. O quanto a minha ação tira o que há de humanidade em mim e no outro, né? São conceitos, óbvio, complexos, tentei resumir um pouco aqui no campo do que eu acredito, do que eu entendo, e isso depois nos conduz para pensar como o serviço social incorpora essa concepção de ética para pensar a ética profissional, né? Saindo do campo do julgamento moral e de uma ação profissional pelo julgamento moral, mas de uma ação profissional que se constitui no campo de uma ética que é de uma profissão e que leva em conta esse conceito de ética. Não sei se ajudei. Cadê você? Oi, Luciano. Você quer fazer alguns apontamentos? Olha, eu penso que eu tenho a mesma linha teórica da Priscila. Eu não tenho nada a acrescentar. Eu só queria ressaltar o que ela falou da importância de trazer isso hoje, ou seja, o que significa tudo isso hoje? Hoje, no meu entendimento, a única coisa que nós temos, que não é pouca coisa, né, que nós temos como diferente é o contexto, está vivenciando o contexto de pandemia, mas que o contexto de pandemia, ele deixa aflorado, né, muitas vicissitudes da nossa vivência humana. E os desafios que isso traz para o exercício profissional não são diferentes, não são diferentes dos desafios do dia a dia, mas são desafios mais candentes, mais intensos e sem precedentes, né? Então, no começo de tudo, acho que como todo mundo, estava meio assim de falar, não, vamos entender como é que é isso, né? Será que é tudo isso? Será que não é? E aí quando você se conecta com sua base ética, com sua base de valores políticos, você percebe que nós estamos num momento muito diferente. E não se trata de mais uma página na conjuntura, né? Se trata de uma nova época, né? Eu penso que, né, a maioria dos analistas que vem trazendo, né, pontos de vista sobre a situação, vem colocando que
esse momento sem precedentes, ele é até igual, se não parecido, se não superior à Grande Depressão de 1929. A gente pode falar isso um pouco mais para frente, mas do ponto de vista da diferenciação entre ética e moral e as necessidades éticas, não só para a profissão, eu acho que para a nossa vivência singular e particular, ficam atualizadas no desafio mais candente da genericidade humana, né? Então, acho que acho que nós seremos postos à prova de uma forma que a gente nunca foi antes. Eu ia trazer um pouquinho dessa relação da ética com a liberdade, mas eu penso que a Priscila trouxe isso também um pouco, mas nessa concepção que é da capacidade de se criar valores e de se ter escolhas, né? Que se torna possível essa ação ética, que foi um pouco que você trouxe, né? Quando a gente tem essa conexão com a nossa humanidade, com os nossos valores. E eu queria que vocês, pensando assim, que agir eticamente é agir com essa liberdade, né? Eu queria que vocês trouxessem um pouco essa reflexão, essa concepção da liberdade, um pouco mais aprofundado, porque eu sei que você já comentou um pouquinho, mas em relação ao agir eticamente, agir com liberdade, né? O que a gente pode aprofundar um pouco dessa reflexão na concepção de vocês? Eu acho que algo, né, que o Luciano já aponta aqui no final da fala dele a gente, e muita gente tem falado, a gente não vai ser mais o mesmo depois de tudo isso, né? E aí a gente tem visto o quanto a gente está tendo uma potencialização e um escancaramento, na verdade, de tudo que já estava presente. Não é que, nossa, as pessoas receberam a notícia da pandemia e se transformaram do dia para a noite em algo que elas não eram, né? E aí, um dos princípios básicos, né, centrais de pensar a ética é essa realização de escolhas o tempo inteiro. Então, como já dizia Sartre, numa ironia, né, o homem está condenado à liberdade, né? Nossa, mas como assim, condenado a ser livre? Que liberdade tem aí? Porque o tempo inteiro nós realizamos escolhas, e essas escolhas, elas são guiadas, né, pelos nossos valores, elas são guiadas pelo lugar onde nós nos encontramos na sociedade, né, enquanto classe, enquanto pertença étnico-racial, enquanto pertença religiosa, enquanto pertença de gênero, né, e os valores que a gente vai construindo nessa relação entre as condições objetivas e a forma como nós apreendemos essas condições e vivenciamos essas condições objetivas, e isso se traduz nas nossas condições subjetivas, né. Por exemplo, eu acho que isso é importante a gente entender, porque é óbvio que não é a mesma coisa a gente falar de todas as dores e dificuldades que nós estamos tendo para enfrentar a pandemia, né, de um lugar privilegiado, de morar num apartamento com X quartos, de ter 2 ou 3 pessoas dentro desse apartamento, e de falar das pessoas que estão na periferia, num cômodo com 5, 6 pessoas, sem exagero, né? Vocês sabem que eu não estou exagerando disso. Agora, a gente não mede sofrimento, a gente não mede dor, não é que quem está num lugar com 2 ou 3 quartos não pode dizer que tem um sofrimento, ou seja, são diferentes condições subjetivas, mas elas são guiadas, obviamente, pelas condições objetivas que a gente vivencia. A gente precisa conseguir ter esse entendimento, né? E ter esse entendimento ajuda nas escolhas que a gente realiza cotidianamente. Então, quando eu estou aqui, né, na minha casa, e num domingo vejo passar uma carreata, né, anteontem, de caminhões, né, eu moro numa cidade portuária, né, com muitos caminhões que circulam, porque vêm e trazem, né, os mantimentos, trazem as cargas, enfim,
e com muitos caminhoneiros, muitos motociclistas, e a burguesia da cidade de Santos, nos seus carros, seus grandes carros, né, com suas máscaras dentro do carro, com bandeiras do Brasil, dizendo fora Maia, AI-5, e pedindo o fim do isolamento, a gente está falando de escolha que essas pessoas estão realizando, né, e de escolhas que têm a ver com um projeto de classe, um projeto político, um projeto para o Brasil. Então, as nossas escolhas individuais, elas estão, e aí a liberdade de o tempo inteiro realizar essas escolhas, elas estão antenadas com as nossas condições objetivas, com a forma como nós apreendemos e vivenciamos essas condições objetivas, portanto, nossas condições subjetivas, mas também com projetos mais coletivos, com projetos de grupos sociais, de classe, né? A gente não fala só pela gente, as nossas escolhas, elas revelam não só a nós, mas elas revelam a identidade com determinados projetos, né? Eu fiquei aqui com vontade de chorar, fiquei com um nó na garganta, consegui gritar pela sacada assassinos, né, com uma voz aqui inebriada, porque essa escolha tem impactos, né, para toda uma coletividade, e tem impactos diferenciados para toda essa coletividade. O cara que está dentro do carro dele, do grande carro dele, pedindo a volta, não vai ser o cara que vai estar mais exposto depois, embora a gente saiba que o vírus chega, né, através da burguesia, enfim, que traz de fora do próprio Brasil com as suas viagens e tal. Que escolhas a gente está fazendo e nos pequenos gestos, né, com aquela pessoa que de repente trabalha na sua casa e que se ficar sem receber, não vai ter condições de sobreviver. E aí, o que as pessoas estão fazendo? Outro dia uma moça aqui em frente veio pedir água, porque veio limpar o apartamento do vizinho, o vizinho não estava, não tinha nem o que comer, me pediu água, enfim, no contexto da pandemia. E aí ela me diz, 3 lugares eu tô sem trabalho, 3 lugares me demitiram, né? Mas ainda bem que a outra casa que eu trabalho, como as 5 pessoas estão ficando lá dentro o tempo inteiro, eles aumentaram um pouquinho quanto eles me pagam. Então, que escolhas são essas que a gente faz, né, nas relações cotidianas, nas relações, nas micro-relações e nas macro-relações? Né? Que condição de solidariedade de classe cada um de nós tem nesse momento? Quando eu estou falando de solidariedade de classe, eu não estou falando de um lugar da caridade, como a gente, né, sabe, critica na profissão, mas de entender o que está acontecendo com grande parte da classe trabalhadora e de como a gente pode ter um compromisso com essa classe trabalhadora, desde os nossos pequenos atos até os nossos grandes posicionamentos políticos. Né? A Pi estava falando aqui, eu fiquei pensando, né, na nossa... nesse nosso movimento, na verdade, pouco, né? O movimento de não se movimentar, ou seja, o distanciamento. Eu tenho até refletido se é mais correto falar distanciamento ou isolamento, né? Mas do ponto de vista dessa perspectiva de liberdade, aí é importante ressaltar que nós não defendemos a mesma perspectiva de liberdade estadunidense. Não é a perspectiva de liberdade da Estátua da Liberdade, que é a perspectiva liberal, que é a perspectiva da competição pela destruição do outro, né? Solidariedade de classe, como a Priscila colocou várias vezes, não tem a ver com isso, né? Então, quando a gente é forçado pela ciência a conduzir a nossa liberdade, na verdade, a restringir a nossa liberdade, a ficar em casa, né, por força da ciência, não é por força da exploração do trabalho. A exploração do trabalho perdeu nessa. E aí está fazendo a classe trabalhadora perceber o quanto que nós, trabalhadores, somos, qual é o nosso papel na produção das riquezas, né?
E, por outro lado, de forma contraditória, né, estimula governos, como o governo federal principalmente, a acelerar as medidas de destruição dos direitos e de ampliação da exploração do trabalho. Né, como a gente vê aí as várias MPs, inclusive ontem, né, o Bolsonaro revogou uma porque não está tendo força no Congresso, mesmo o Congresso sendo também favorável à precarização do trabalho. E aí é importante, eu acho, trazer essa perspectiva, né, do trabalho e da liberdade, porque o que, né, mais interessa para regimes autoritários, ou seja, os regimes que restringem a liberdade, e aí a liberdade de você se posicionar mais no âmbito da expressão, da consciência, tudo que nós estamos sendo forçados a fazer, que é ficar em casa, que é não fazer reuniões, né, é muito parecido com o desejo, né, e com o modelo autoritário que a gente conhece e que a gente conheceu no Brasil, e a gente conheceu em vários países do mundo. Só que agora é por um motivo diferente. É pela preservação da espécie. Né? É pela preservação da espécie. Então, o desafio que está colocado, no meu entendimento, para pensar a liberdade, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o pertencimento, ou seja, a consciência que a gente precisa ter de pertencimento de classe enquanto assistente social. Né? A concepção de profissão liberal, né, porque o serviço social é uma profissão liberal, embora comparada a outras, a gente não tem quase nada de liberal, né? A gente não atende consultório, a gente não vive da própria renda autônoma e nunca vai viver, né? E nunca vai viver. E aí tranquilamente eu ouso falar que nunca mesmo, porque a nossa tarefa na divisão social do trabalho não é para isso, né? Na divisão social do trabalho burguesa. Então, esse pertencimento, ele precisa ser atualizado, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser exercitado, né, o mais rápido possível pela classe trabalhadora, né? Aliás, pelos assistentes sociais enquanto classe trabalhadora. Não dá para a gente pensar de uma forma distinta que nós temos diferenças em relação à população que a gente atende. Porque nós temos uma faculdade, ou porque nós temos uma graduação, ou porque damos aula, ou que passamos um concurso, né? Solidariedade de classe não se conecta a isso, não pode se conectar a isso, não pode distanciar a classe no momento que ela mais precisa de solidariedade. Eu acho importante a gente falar bastante de solidariedade nessa conversa, né? Porque a gente tem visto, como a Pri colocou, né, vários movimentos de caridade, não é de solidariedade. Né? Quero aqui afirmar que a gente tem visto movimentos de caridade renovados, com uma roupagem diferente, não mais com uma roupagem tão religiosa, mas o conceito e a atitude não é diferente. Ao invés de a gente verificar uma discussão na sociedade pela redução dos salários, né, dos governantes, dos parlamentares, pela taxação das grandes fortunas, pela restrição da liberdade de explorar o trabalho deles, a gente vê o fortalecimento da caridade que eles têm feito para com a gente. Né? Essas migalhas que eles estão oferecendo, que ser colocados como milhões aqui, bilhões ali, mas que quando a gente vai avaliar do ponto de vista da riqueza que a gente produz, são migalhas. São migalhas. Eu espero que a gente possa falar um pouco mais para frente de alguns exemplos, mas eu penso que a distinção das tarefas de luta de classe são importantes. Perfeito. Eu vou tentar aqui, vamos tentar contextualizar o que vocês trouxeram um pouquinho e como é que a gente, como vocês falaram um pouquinho, eu toquei aqui o conceito de liberdade, solidariedade, a questão da solidariedade versus caridade, mas assim, especialmente a questão da identidade de classe,
né? A gente está nesse momento. E eu queria ver analisar com vocês essa conjuntura sociopolítica histórica que nós estamos vivenciando, que, na verdade, ela trouxe, né, a questão do conservadorismo, né, ela legitimou alguns valores cristãos e conservadores muito, como é que eu posso dizer, que implicam diretamente na humanidade, assim, na humanização, né? Porque ele legitimou nesses valores, quando ele traz que a questão social, quando ele traz que as expressões da questão social, que a crise social que nós estamos vivendo, ela está, quando ele vende isso, né, ela está diretamente relacionada com o distanciamento de valores morais, né, ele retoma e legitima tais valores, né, de intolerância, de preconceito, de ódio, de barbárie social que nós estamos vivenciando. E eu penso que é importante nós ressaltarmos isso e trazendo essa relação com a questão da pandemia. Então, a gente estava vivendo já esse processo, esse retrocesso, né, de questão de princípios, de valores morais, éticos morais, e aí nós nos deparamos com uma crise societária, né, de saúde, mas especialmente produtiva nesse momento, que a gente precisa falar dessa identidade de classe trabalhadora, da questão da produção, do papel do trabalhador nesse sentido, de voltar a se identificar nessa relação capital-trabalho, nesse confronto capital-trabalho, e como é que a gente pode associar isso ao processo que nós já estávamos vivenciando, todo esse contexto societário que vocês acham que a gente poderia trazer uma análise nesse sentido? Poderia dizer que, infelizmente, a pandemia vem no pior momento da conjuntura possível, né? No momento em que, como você colocou, Jane, né, um avanço do conservadorismo, o avanço das ideias fascistas, né, o avanço do racismo, né, a explicitação do racismo, né, não é propriamente o avanço. A explicitação é a tomada de coragem dos racistas de se identificarem como tal. No momento em que entra um contexto de pandemia, verifica-se o aproveitamento desta crise, vamos dizer assim, deste recuo, dessa dificuldade, né, de afirmações de liberdades democráticas, né, de defesa, inclusive, de liberdades democráticas, o aproveitamento que a classe dominante faz deste contexto, principalmente, com mais nitidez, o governo federal do Jair Bolsonaro, né. E se a gente analisar o que aconteceu neste último domingo, né, é uma prova muito nítida do que a gente está tentando trazer aqui. Uma prova muito nítida, né? Pessoas, né, que apoiam o presidente da República e que querem que esse presidente da República destrua a República, né? E, por outro lado, a gente vê reações de pessoas que a gente criticava antes, a gente critica ainda, né? Não devemos parar de criticar, né? Como muitos membros do Senado e da Câmara e do STF, mas que hoje essas pessoas são forçadas a se colocar, a reproduzir até muitas frases que antes eram mais colocadas no campo da esquerda. São reproduções que se colocam necessárias a partir, né, de um aproveitamento perverso e necropolítico do governo executivo. E aí eu não falo só agora do governo Bolsonaro, né? Eu não tenho nenhum tipo de esperança ou de como posso dizer, eu não acredito que, por exemplo, o governo Dória de São Paulo tem conduzido bem a crise do coronavírus,
quando ele se coloca na TV, se expressando numa forma de que está dominando o assunto, dizendo que está investindo, dizendo que está organizando, que está garantindo a quarentena, quando no mesmo momento onde a gente aí sim está se apropriando dos conceitos e dos estudos e das perspectivas que a pandemia tem daqui para frente, a gente vê o mesmo governador de São Paulo dizendo que vai flexibilizar daqui a 15 dias, né, a quarentena em nome do quê? Em nome do capital. Né? Então, nós não vemos aí, ao mesmo tempo, aliás, que a gente vê uma conjuntura econômica com uma crise profunda anunciada, né, na verdade, com nuances até, arrisco eu dizer, de destruição do conceito econômico que se vê. Né? Não há o que se falar, por exemplo, em neoliberalismo nesse momento. O neoliberalismo está mais do que provada a teoria, né, está mais provada da sua ineficácia e da sua falácia, porque nós estamos precisando mais do Estado do que nunca. Né? Nós vemos um ministro que foi o Mandetta, né, que saiu agora, que é ex-ministro, portanto, mas que defendendo o SUS com unhas e dentes, a gente sabe que não é uma defesa de coração, né, como o Maurílio faz, né, a gente tem também acompanhado, né, os companheiros que atuam na saúde fazer essa discussão, mas a gente percebe que pautas importantes que poderiam avançar na gestão da crise não estão sendo nem citadas, nem sequer pela esquerda, né? Nem sequer por referências ou partidos. Está cortando sua fala, Luciano. Está cortando o áudio? Isso. Eu estou ouvindo bem. Deu uma cortadinha básica só. Mas, como você estava apontando, para além da questão dos governos, é a crise do capital, nós estamos falando do capitalismo, né, do sistema capitalista. Isso. Então, como eu estava citando, né, nós não temos nenhum tipo de levantamento de bandeiras econômicas e macroeconômicas, vamos dizer assim, como, por exemplo, eu nem vou dizer aqui o calote na dívida pública externa, né? Mas nem sequer a auditoria da dívida a gente tem ouvido falar. Então, com o grande capital, não se mexe nesse momento. Não se mexe com o grande capital. Não se fala de, como eu citei anteriormente, de taxação de grandes fortunas. Então, se a gente pensar numa suspensão do pagamento dos juros, né, da dívida pública, a gente teria 500 bilhões de reais por ano, 500 bilhões de reais por ano para poder dar conta dessa pandemia, poder fazer o que tem que fazer, que é a testagem em massa, que é o acompanhamento na rua, né, da política pública de saúde, acompanhar a população na rua, para testar na rua e se aproximar da vivência das pessoas dentro das suas casas. A gente tem percebido que é só dessa forma que se supera, né, o estrangulamento causado pela pandemia. E aí, o estrangulamento não falo econômico, né, eu falo da vivência mesmo, da sociabilidade, da possibilidade de retomada da sociabilidade, ainda que eu entenda que a normalidade que a gente conhecia não vai retornar, e se retornar vai demorar muito tempo. Né? Então, moralidades, né, políticas, oportunistas principalmente, né? Quem é Jair Bolsonaro, que ficou 30 anos como deputado, criticando o executivo, agora ele no executivo, ele quer destruir, ele quer apoiar a destruição do legislativo. Então nós temos aí uma conjuntura, por mais que a gente vai ficar falando muitas vezes, em vários momentos de análise de conjuntura, a gente vai falar, estamos num momento difícil, estamos num momento complicado, estamos num momento
desafiador. Eu entendo que nós estamos num momento de ruptura, de breve ruptura, e a classe trabalhadora ainda não está ocupando o papel que deveria ocupar. Na minha opinião, as centrais sindicais deveriam estar reivindicando o papel na gestão da crise, deveriam estar reivindicando uma presença, no mínimo, uma presença junto com os governos para fazer o debate, né, ainda que democrático, do ponto de vista das limitações do Estado burguês, mas deveriam estar solicitando este espaço ou incitando, né, a paralisação geral, porque não adianta falar de quarentena, sendo que a gente sabe que grandes indústrias de produtos de luxo ainda continuam funcionando. Para que serve produto de luxo hoje, agora, nessa pandemia? Para quem consumir produtos de luxo? Não é? Então, carros, por exemplo, para que produzir carro? No contexto do uso do carro neste momento. Ah, mas não pode parar a economia, vai perder emprego? Não, não pode perder emprego. Então, são vários pontos que a gente consegue observar que, se levados a sérios por uma reação necessária da esquerda e do enfrentamento, eu nem falo só da esquerda, eu falo da oposição, né? Da oposição, que inclui aí o chamado campo progressista ao governo federal, poderia trazer outras perspectivas e outros elementos para a gente avançar, mesmo dentro de casa. Eu queria que você trouxesse um pouquinho mais, Luciano, essa questão da situação ideológica da classe trabalhadora, né? Que eu acho super importante ressaltar que, na verdade, quando a gente fala de crise do capital, né, hoje nós estamos numa crise estrutural do capital, e eu penso que o diferencial hoje dessa crise, em específico da pandemia, é uma crise que ela trata da questão da produção, né? Nós não temos os trabalhadores para produzir, os trabalhadores estão adoecendo, né? Numa linha bem simples de raciocínio, né? Então, é uma relação direta com a questão da produção, diferente das outras crises, que era uma crise mesmo de questão do mercado financeiro, na linha do financeiro, do sistema financeiro. Então, acho que é legal a gente voltar um pouquinho e ressaltar essa questão, queria ouvir um pouquinho de vocês, da questão da classe trabalhadora, e aí nós vamos passar um pouquinho para a nossa categoria, e falar um pouquinho da categoria do serviço social, a questão da ética e dessa relação, mas especialmente nessa linha hoje da discussão, e que assim, hoje está, a gente pode ver claramente que o embate hoje que nós temos no capital é quantas pessoas irão morrer para que eu volte a trazer e a fomentar a minha economia, né? A conta é essa, a conta é clara e perceptível, né, que eles estão fazendo, né? Quanto eu preciso, né? Então, acho que é importante. Eu queria falar um pouquinho disso, Lu, se me permitir, até antes de se entrar aí na discussão de ideologia de classe, porque essa frase final, acho que da Rejane, era algo que eu estava pensando um pouco enquanto o Luciano falava, né? Eu acho importante a gente explicitar algumas coisas aqui nesse debate, né? Essa dualidade, morrer de fome versus morrer da pandemia, né? Ela é ilusória e coloca para a classe trabalhadora um dilema ilusório, né? Por que eu estou dizendo isso? Se a gente entende, né, a crise do capitalismo como uma crise estrutural, e a gente entende assim, né, que é cíclica, que tem diferentes momentos, enfim, a fome, o desemprego, ela está na base do processo de produção e acumulação capitalista. Isso não é um problema da pandemia, né? Isso é um problema que acontece com este modelo, né? E aí alguém perguntava aqui numa das perguntinhas que apareceu, será que depois da pandemia a gente vai ter uma volta, né, do modelo do estado de bem-estar social? Será que eu temo que não, acharia, embora
uma socialista diria, bom, se a gente conseguisse, inclusive, em termos de Brasil, conseguir expandir no sentido de uma radicalização da emancipação política e dos direitos, da garantia dos direitos para a classe trabalhadora, seria ótimo, mas não é o que a gente está vendo. A gente está vendo um movimento contrário. Não é? O que a gente está vendo é aproveitar o momento da pandemia para destruir, inclusive, mais direitos, né? E para jogar no colo da classe trabalhadora esse dilema que não é um dilema que a classe trabalhadora tem que responder, morrer de fome ou morrer pelo Covid, né? Esse é um dilema que o Estado e os representantes do Estado nesse momento tinham que assumir com medidas, como o Luciano citou aqui algumas delas, né, que gerasse condições e recursos. E a gente vê outros países conseguindo fazer isso de um outro jeito, são os europeus. Não, a gente vê na própria América Latina outros posicionamentos que conseguem colocar no campo dos direitos e não de destituição dos direitos o enfrentamento à pandemia, né, sem essa exposição da classe trabalhadora e sem colocar, porque o que a gente ouve dizer, né, e pessoas próximas, eu já ouvi, poxa, mas quem pode ir trabalhar deveria ir trabalhar, né? Porque como que a pessoa vai sobreviver? Olha, a padaria já demitiu 30 pessoas, o mercadinho já demitiu 15 pessoas. Esse não pode ser visto como um problema individual de cada trabalhador, né? Esse tem que ser visto e enfrentado como um problema da classe trabalhadora e um problema que o Estado deveria dar resposta. E aí a gente entra na discussão das políticas sociais, das nossas próprias, da categoria, enfim. Mas eu acho importante, a gente falou aqui de escolhas, né? Esse governo tem tido escolhas, e são escolhas, e toda escolha tem intencionalidade, toda escolha tem finalidade. E aí, toda a discussão da necropolítica, a gente tem sim um projeto em curso no Brasil, que é um projeto higienista, que é um projeto de extermínio, né? E é isso junto com o que você perguntava, Regiane, sobre o conservadorismo e sobre as posturas conservadoras. É um projeto de extermínio das pessoas em situação de rua, é um projeto, nesse momento, da maneira que está sendo enfrentado, né, é um projeto de extermínio de quem está mais exposto ao vírus nesse momento, né, que coloca, junto com essa perspectiva conservadora, e é importante quando a gente fala aqui do conservadorismo, a gente lembrar que, porque as pessoas relacionam, de direita é conservador, né, a gente tem, no campo do conservadorismo, pensando, né, como uma teoria, uma perspectiva política que surge lá com Edmund Burke, que é um pensamento antimoderno, vamos dizer assim. Nem todo mundo que está no campo da direita é antimoderno. Pode ser estranho falar isso, né? E polêmico, mas a gente tem no campo progressista, de centro, sei lá, direita, enfim, como o Luciano falou, pessoas que estão hoje tendo que defender coisas que nunca acreditariam que defenderiam ou falariam, né? Porque são democratas, porque estão no campo da modernidade, não são antimodernos, né? Então, como é que a gente... E aí isso me assusta muito, né? E compartilho aqui uma angústia dessa sensação de impotência. Como é que a gente não tem a organização da classe trabalhadora e as centrais sindicais, os partidos progressistas tomando a frente de uma discussão nesse momento que não é só por Facebook, que não é só por Instagram, que tem que ser de ação, que tem que ser de ação contra esse governo, que tem que ser de pautar projetos de lei, que tem que ser de organização da classe trabalhadora, né? Volto a dizer, esse dilema, falso dilema, não pode estourar no colo da classe trabalhadora. Eu vou no trabalho para poder comer ou eu vou morrer do vírus, né, do coronavírus? Esse não pode ser um dilema que se coloque dessa maneira, né? E aí a questão ideológica, obviamente, se coloca, né? O quanto não há um reconhecimento da própria classe trabalhadora, de pertencimento à classe trabalhadora. Né? O quanto, e aí questiono muito qual tem sido o papel das centrais sindicais, qual tem sido o papel dos partidos, porque eu acho que a gente compartilha aqui a ideia de que estes são sujeitos políticos essenciais no processo de tomada de consciência de classe, no processo
de articulação da classe trabalhadora, né? Então, qual tem sido o papel e qual tem sido a atuação desses sujeitos políticos? Porque não é uma questão individual, não é uma questão de cada trabalhador se recusar a trabalhar ou não se recusar a trabalhar. É um posicionamento que tem que ser pensado e construído coletivamente. É impossível que a gente tenha um presidente, né, genocida, claramente genocida, e a gente, enquanto sociedade, não esteja conseguindo fazer nada contra isso, né? É impossível que a gente tenha o apoio que esse genocida está tendo em termos de sociedade, e não tenha uma contraposição à mesma altura, à mesma medida, para frear esse processo, né? Você vai falar um pouquinho, Luciana, sobre a questão ideológica da classe trabalhadora? Acho que eu não teria muito o que acrescentar, é só o que... eu acho que o ponto, né, que muitas vezes a gente se vê se perguntando o quanto conservador eu sou, ou ainda sou, isso para as pessoas que lutam para não ser, né, ou para superar. Eu, no começo eu tinha dito de como que o racismo tem se colocado com bastante nitidez, né, nesta conjuntura, e eu penso que o racismo ele também é uma expressão do conservadorismo, até porque ele faz parte da Constituição, né, social brasileira, e então é um desafio, eu acho que é muito mais que um desafio, né? É uma questão de raiz, é uma questão de DNA, vamos dizer assim, de sociabilidade, que ainda precisa de muito investimento, né? E não vai mudar se não tiver investimento de governo, ou seja, enquanto não tiver investimento do Estado. Enquanto o Estado não reconhecer, principalmente, inicialmente, isso como uma questão. E agora, quando a gente verifica dentro do âmbito da ideologia de classe, ou seja, o racismo, que eu queria destacar, a gente percebe o quão difícil né, embora nas últimas pesquisas a gente vem acompanhando, vem vendo que o brasileiro vem se reconhecendo como negro, né, a sua maioria, embora isso seja positivo, mas ainda temos muito a avançar. E por outro lado, a gente já tem observado, né, e voltando um pouco para esse contexto da pandemia, o que é óbvio, né, a pandemia matando mais negros, e aí não é uma questão biológica, não é uma questão étnica, ou que atende biologicamente os pretos e pardos, né, usando termos do IBGE, mas que ataca principalmente os que vivem na periferia, os que são pobres, né. Um exemplo disso são os dados da capital de São Paulo que saíram semana passada do Covid, né? 200 e eu não me recordo o número exato, 250 e alguma coisa de casos no Morumbi, né? E 7 mortes. Na Brasilândia, que é um bairro periférico da Zona Norte, 95, se eu não me engano, casos de Covid e quase 40 mortes, né? E você vai pegar quem são essas pessoas que morreram, são pessoas pretas e pardas e que o recorte do racismo ele vai se expressar não na pandemia em si, não na escolha do vírus, né? Mas em tudo que a gente está falando aqui,
na ausência de política pública da saúde, principalmente neste momento, né, para alcance de um atendimento de saúde de qualidade para essa população, e não só aqui nos Estados Unidos, né, quem faz uma busca mais apurada na internet vai perceber que é muito pior do que tem sido falado na TV aqui em São Paulo, a Covid acometendo os negros nos Estados Unidos e negras. Então, eu penso que é importante destacar isso para que no momento que a gente se interesse em avançar na nossa consciência de classe, a gente não perder isso de perspectiva, né? A superação do racismo já é um grande passo no enfrentamento ao conservadorismo, né? Eu diria que é um dos principais. Então, a classe trabalhadora, a partir do seu reconhecimento de pertencimento, precisa considerar que não haverá mudanças profundas. Quem deseja, quem tem realmente consciência de que precisamos de mudanças profundas, se essas mudanças não tiver como protagonismo a grande população brasileira de negras e negros. Regiane, deixa eu só fazer um pitaquinho aqui, que cada coisa vai trazendo outros mil, né? Perfeito aí o que o Luciano coloca, né? Eu acho que a gente tem feito um esforço no serviço social, eu diria na última década, né? Não mais do que isso, eu acho que a discussão do racismo e a questão do machismo, do patriarcado, ela é incorporada nos últimos anos com maior força no serviço social, né? Gosto muito da produção da Mirla Cisne, que pensa como a gente pensar a questão social um termo que da Eliette Safiotti, no novelamento entre as questões de classe, raça e gênero, né? E não como questões que são só, que se entrecruzam, é mais do que isso, né? A Constituição da questão social no Brasil tem características particulares com o atravessamento do racismo e do machismo, do patriarcado. E aí, para além das questões que o Luciano coloca, eu só queria também pontuar aqui as questões que nos colocam a partir do patriarcado e a pensar processos particulares que acontecem nesse momento do distanciamento social, né? A gente tem um aumento absurdo de dados da violência doméstica, né? Logo no início do distanciamento social, no mês de março, a gente tem um feminicídio justificado, né? Porque a namorada teria contaminado com o Covid o companheiro, então ele se sentiu no direito de matá-la, né? Ela era uma, se não me engano, enfermeira ou auxiliar de enfermagem, e ele foi contaminado. Então, a gente tem questões também, né, aí no âmbito de pensar as violações de vários níveis que se colocam. E aí, pensando no trabalho do assistente, da assistente social, eu penso como que isso está se expressando lá no CREAS, como é que isso está se expressando lá no CRAS, que questões vão aparecendo nesse cotidiano profissional, de um profissional que faz parte dessa classe trabalhadora, que está exposto, que não está recebendo material adequado para trabalhar, que não tem a garantia das condições mínimas de segurança, além de toda a exploração do trabalho, né? Mas não tem as garantias das condições de segurança diante do Covid, e tem as expressões da questão social aparecendo muito mais potencializadas nesse momento, que o saldo da pandemia, né, vai ser do ponto de vista da saúde mental, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista... E aí até é tão burro, né, pensar que a gente precisa voltar a trabalhar para não quebrar a economia, quando, na verdade, se todo mundo voltar a trabalhar, que vai quebrar a economia, porque quem que você vai ter para comprar depois que essa pandemia acabar, né? É até
insano, mas a gente vai ter tanto, né, como desafios para os trabalhadores, esse momento da pandemia e o pós-pandemia. Né? Como é que nós, como categoria, estaremos nesse sentido? E nessa conjuntura, Priscila, vou chamar de Priscila, como que você avalia essas expressões da questão social, né, que estão, a gente pode falar do isolamento social em relação à violência doméstica, violência contra a criança, né, a desproteção social das crianças e dos adolescentes, né, que se veem hoje sem nenhum tipo de proteção social, a primeira, que era a escola, a questão das pessoas com deficiência, o isolamento, idosos, então, assim, as expressões, elas estão muito mais ressaltadas nesse contexto, mas como é que vocês veem isso nesse embate no mesmo panorama da reatualização do conservadorismo, né, desses profissionais? Que aí a gente vai entrar um pouquinho aí dessa questão ética profissional, eu queria muito que vocês falassem um pouco sobre isso, desde a portaria que o governo lançou, desde o posicionamento ético dos profissionais em relação que a gente não pode deixar de analisar, como você falou, das condições de trabalho, da precarização do trabalho. Como é que nós vamos fazer essa análise aliada ao nosso projeto ético-político, as nossas diretrizes, né, os nossos princípios ético-político. Como é que a gente pode trazer essa análise? Lu, acho que vou deixar aí uma parte dessa pergunta para você responder, mas queria só antes fazer um comentário, acho que o Lu pode falar mais da questão até da MP, enfim, de algumas coisas, até desse lugar do CRES, que eu acho que é importantíssimo e que o Luciano tem um acúmulo. Mas tem duas coisas que rapidamente queria pontuar, né? Uma é, do mesmo jeito que eu estou dizendo aqui, né, o quanto a gente precisa pensar a organização da classe trabalhadora e da classe trabalhadora se colocar nesse momento, eu acho que a gente precisa, enquanto assistentes sociais, se pensar como parte dessa classe trabalhadora e também pensar as negociações e as formas como, em cada espaço de trabalho, os assistentes sociais vão conseguir coletivamente se colocar. Né? Então, não é uma questão de, olha, um assistente social é menos responsável que o outro, um quer atender, outro não quer atender, mas o como, coletivamente, em cada espaço de trabalho, vai ser possível essas negociações e se colocar. Acho que esse é um ponto. O outro ponto, e aí, quando a Regiane pergunta da reatualização do conservadorismo, Você está com o microfone desligado. Eu bati o dedo aqui, desculpa. Então, eu costumo, quando dou aula de ética, né, é sempre difícil alguns diálogos, ou quando eu estou lá em FHTM1, que eu chego na sala de aula e digo assim, olha, deixa eu contar para vocês, não serão os assistentes sociais que farão a revolução socialista nesse país. E aí todo mundo, meu Deus, que conservadora, olha, que reacionária, a pessoa está achando que os assistentes sociais não devem ser revolucionários. Não, isso é tarefa de uma classe, né? Não é tarefa de uma profissão, né? Esses dias eu até postei aí com essa história dos caminhoneiros, relembrando Rosa Luxemburgo, né? Ou socialismo ou barbárie, a gente está vivendo a barbárie num extremo que a gente não imaginava. Aliás, um caminhoneiro entrou para comentar lá no meu post. Mas como é que a gente... E aí outra coisa que eu digo e que é muitas vezes polêmica na sala de aula não são todos os assistentes sociais que têm realmente um compromisso com a emancipação humana e nem com a emancipação política. Com a política, muitos. Com a humana, menos ainda, né? Quando a gente está falando de emancipação política, a gente está falando de outro horizonte de sociabilidade. Então, o conservadorismo nunca esteve morto na nossa profissão. Né? Nós temos uma hegemonia de uma perspectiva emancipatória, e a emancipatória podemos pensar aqui nesse campo amplo da emancipação humana e política. Mas o conservadorismo sempre esteve presente na ação profissional. Né? Como é que, nesse cotidiano profissional, diante dessas questões todas, isso também pode se potencializar.
o tipo de atendimento, a forma como os assistentes sociais vão lidar com tudo isso que está acontecendo agora, pode se potencializar, porque eu estava aqui pensando uma coisa agora, né? O Luciano começa falando da liberdade, da gente estar dentro de casa, enfim. Nós estamos voltando para uma sociedade que vai para o campo privado, né? O campo da casa de cada um, e não da discussão pública, não da discussão social, não. E a gente já vinha, assim, tantas conquistas de vitórias, né, que tinham sido duramente, arduamente conquistadas, estavam em risco. Eu imagino que nesse momento que a gente volta e começa a achar que está tudo no campo do privado, então é a minha escolha individual, é a minha liberdade individual lá do modelo liberal, é a minha casa, é o que eu faço dentro da minha casa e ninguém tem que se meter, é eu ficando irritado, não aguentando e batendo na criança, é eu descontando na minha companheira, como coisas do campo do privado, como coisas do campo de como cada um vai lidar, né? Isso, numa perspectiva conservadora, tem terreno fértil. E podemos ter terreno super fértil para atendimentos no campo da assistência, da saúde mental, para reforçar esse discurso, para culpabilizar os indivíduos e para colocar o problema em cada indivíduo. Né? Então, eu penso que a gente precisa estar muito atento, né? A gente precisa de saídas coletivas nesses espaços de trabalho, a gente também não pode culpabilizar o profissional e colocar uma carga aí no profissional. Luciano e eu conversamos um pouco, ele trouxe algumas questões que eu acho muito importantes, acho que daria até para abordar um pouco, aí Luciano, questão do heroísmo, de não jogar nas costas do profissional esse heroísmo, né, de salvar tudo e todos, mas que compromisso nós teremos nesse momento com a classe trabalhadora? Que compromisso nós teremos com as pessoas que nós atendemos, de não julgamento moral, de não culpabilização e de não individualização dos problemas, né? Mas acho que o Luciano pode tratar mais aí algumas questões que são coletivas também aí na relação com o Estado e com o governo. A Regiane trouxe o exemplo, né, da portaria do Ministério da Saúde, a portaria 639 de 2020, né? Eu aqui pensando, ouvindo a Priscila, assim, eu acho importante dizer, né, antes de mais tudo, que embora estando conselheiro do CRE São Paulo, né, as minhas abordagens hoje aqui não necessariamente têm a ver com o posicionamento do CRE São Paulo, né? Então, eu acho que é importante colocar isso até para a gente, com a tranquilidade que a ciência requer, embora a gente esteja num momento onde a ciência precisa correr, né? Mas é importante garantir com nitidez esses espaços, né? O Ministério da Saúde soltou a portaria 639, que tem o nome de Brasil Conta Comigo, Profissionais da Saúde, né? Voltada à capacitação, cadastramento de profissionais da área da saúde e a área da qual o serviço social pertence. E aí significa que, do ponto de vista de Estado, ou seja, quando o Estado vai falar de saúde e quando o Estado vai falar dos profissionais que devem gerir a saúde, que deve atuar na saúde, o serviço social está presente. O profissional, portanto, a profissional assistente social profissional da saúde. Independente de da onde que o assistente social atue, né? A profissão em si é uma profissão anexada à área da saúde, ou seja, nesse sentido, e aí no contexto da calamidade pública, né, decretada pelo governo federal, temos essa portaria 639. A gente percebe um grande movimento na categoria para cadastramento, nessa oportunidade, aliás, entendendo esta iniciativa como uma oportunidade de trabalho, né? Eu me preocupo bastante com isso, embora a gente saiba
que no nosso código de ética, né, nós temos como dever atuar em programas de socorro à população no contexto de calamidade pública, mas o que eu considero mais importante nesse item do código de ética é o final dessa frase, visando atender às necessidades e interesses da população. Necessidades, nós falamos muito aqui, não tanto das necessidades, porque a gente ia falar muito de política pública, né? Não é o tema de hoje, mas nós falamos já muito aqui dos interesses da população, que são os interesses da classe trabalhadora. Então, no meu entendimento, a inserção de assistentes sociais em uma iniciativa dessas deve passar por isso, primeiramente. E por que primeiramente? Porque eu vejo que primeiramente está sendo colocado, né, pelo menos não tem nenhuma pesquisa, mas é o que a gente vê, o que a gente observa colegas conversando e nas redes sociais. Então há uma efervescência em torno disso, de que isso se tornaria uma oportunidade de trabalho, ainda principalmente para quem nunca trabalhou ou quem trabalhou pouco ainda como assistente social, né? Eu vejo isso com muita preocupação. Todo respeito aos colegas, às colegas que de fato têm legitimidade no seu desejo de iniciar. Nós precisamos de mais gente na luta. Sim, precisamos sim. Mas a minha preocupação é de que não está acontecendo uma problematização necessária sobre isso. Ou seja, não se sabe para onde e de que forma que os assistentes sociais serão levados, serão escolhidos, serão remunerados, porque aqui eu descarto de forma contundente o voluntariado, né? Esse é um posicionamento não só meu, um posicionamento, arrisco dizer, da hegemonia do projeto ético político, né? Temos que rechaçar o voluntariado, principalmente quando ele tem interesse em alimentar as características alienantes da exploração do trabalho, né? O trabalho voluntário é o trabalho não remunerado. É o trabalho que poderia ser remunerado e não é remunerado. E não é remunerado a partir daquilo que a gente falou lá atrás, daquelas premissas conservadoras da solidariedade, que na verdade são premissas da caridade. Então, eu penso que a presença de assistentes sociais, eventualmente, em programas que possam ser destacados pelo governo de socorro à população, ou seja, aí nós estamos, e aí falando de pandemia, e aí fazendo reflexo do que já está acontecendo, por exemplo, em Manaus, né, do que está acontecendo em algumas cidades no Brasil, que é o esgotamento da saúde pública, né, que o não alcance da população mais periférica aos insumos básicos para tocar a vida dentro de casa. E aí nós estamos falando de necessidades. Mas quais são os interesses? Então, quais são os interesses nossos, de nós assistentes sociais, enquanto classe trabalhadora, em participar de um programa como esse? Será que primeiro precisa passar pela satisfação do nosso interesse individual de iniciar nossa carreira profissional num contexto tão dramático como esse, tão catastrófico como esse? Né? Será que não precisamos de uma problematização maior? Nós não sabemos como serão remunerados, nem assistentes sociais, nem médicos, nem enfermeiros, né? Por que será que a gente não vê iniciativas ao contrário, como eu disse atrás? Taxação de lucro de empresas e de grandes fortunas, por exemplo, suspensão do pagamento dos juros da dívida para custear programas de atendimento, de reforço de profissionais para atendimento na pandemia. Nós não vemos isso, né? Nós não vemos isso. E significa que, do ponto de vista do conservadorismo, nós temos aí, na nossa cara, uma atualização gritante do messianismo na profissão. E não só do messianismo, do fatalismo também. Porque nós temos profissionais, e aí isso não é culpabilização nenhuma, até Maurílio
fala muito no seu texto, tem falado muito nas lives que vem participando, de que nós temos que reconhecer, a gente está com medo, a gente tem que reconhecer o nosso medo para poder fazer o enfrentamento profissional necessário. Mas ao reconhecer o nosso medo, a gente tem que superar o fatalismo. A gente não pode achar que, olha, bom, eu não vou me expor porque eu vou morrer, porque eu vou me contrair e eu vou morrer. Lógico, se você tem doenças crônicas, todo o contexto do grupo de risco, você não tem que ser exposto. Isso aí, e isso deve ser uma garantia inclusa na defesa da vida da classe trabalhadora, enquanto você é assistente social trabalhador. Nós não podemos abrir mão disso, porque aí a gente vai para o outro campo, que é do messianismo, que é, se por acaso eu morrer, eu vou ser um mártir. O mártir do quê? Né? Em nome do ponto de vista do que a gente quer para uma sociedade minimamente emancipada politicamente, nós queremos o que fazendo isso? Então, eu entendo que a gente precisa avançar bastante nessa discussão. Não vale a pena ser considerado como herói nesse contexto. Eu entendo que todo esse esforço, posto de combustível, criando campanha de desconto, quando na verdade quer roubar dados de cadastro dos profissionais e dar apenas 10% de desconto no combustível e chamando os profissionais de heróis, essa é uma grande prova de que isso é uma falácia, né? Então, esse heroísmo deve ser negado, no meu entendimento, por profissionais que primam e defendem o projeto ético-político em nome da emancipação política. No contexto da pandemia, né, em nome da real necessidade que a classe trabalhadora precisa, né, da real necessidade de todos os interesses e necessidades que a classe trabalhadora demanda, né, para que a gente não entre de gaiato e de forma alienada em iniciativas necropolíticas. Acho que só acrescentar, Regiane, acho importante, quando a gente fala aqui de ações, né, de solidariedade de classe, eu acho que ações às vezes humanitárias até, do ponto de vista do nosso lugar como cidadãos, nosso lugar como parte da classe trabalhadora, enfim, vou até exemplificar aqui. Eu faço parte de um grupo de mulheres, mães, que tem desde aqui das enchentes na Baixada, né, que a gente teve um pouco antes do começo da pandemia, aqui na Baixada, chuvas que provocaram uma destruição, né. Ontem tivemos um incêndio aqui numa área, e a gente tem tentado ter ações de solidariedade e de cuidados com mulheres, mães, crianças, né? A gente tem apoiado uma casa que tem conseguido fazer aí o acolhimento de mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica, enfim. Eu acho importante a gente não trazer para cá, que não é que, ou ONGs que estão fazendo um papel super importante de distribuição de mantimentos, de material de higiene, que não chega até a periferia. Eu acho que é importante a gente colocar isso aqui para dizer que não é que a gente é contra nenhum desse tipo de ação, né? Que está no campo da nossa humanidade, do reconhecimento do outro, e eu acho que no campo ético do reconhecimento do outro como parte da nossa humanidade. A questão é quando isso se torna o espaço de substituir a política pública, como quando isso se torna o pedido do Estado de que a sociedade civil é que tem que se responsabilizar por tudo isso. Não, a gente acaba tendo, inclusive, algumas dessas ações, porque o Estado não está se responsabilizando, a sociedade, as políticas sociais não estão alcançando, né? E a vida da nossa sociedade não pode estar pautada nisso. Não são essas ações que podem, elas não devem, não podem pautar. Não é que a gente, eu estou dizendo isso aqui, né, para não parecer que a gente está num campo de dizer que não, ó, ninguém pode fazer nada. Quando o Luciano está falando aqui do voluntariado, está falando aqui do heroísmo, a gente está falando do reconhecimento dessa profissão como parte da classe trabalhadora,
né, do reconhecimento que essa profissão não tem que ser demandada de determinada maneira como está sendo demandada agora, a ação de cada profissional individualmente, nas suas redes de apoio, nas suas redes de convivência, é outro campo, não é desse campo que a gente está falando, né, a gente está falando do campo de nos entender como profissão e de, acho importante relembrar essa coisa do fatalismo e do messianismo, né, e nem o messianismo no campo da caridade, da ajuda, movida aí por aspirações religiosas, e nem o messianismo no campo da luta política, de achar que então o serviço social vai resolver tudo. Abre o peito aí, que quem vai fazer a revolução, e por isso eu brinco, né, ou quem vai mudar tudo lá no CRAS, quem vai mudar tudo lá no CRES, quem vai... É o assistente social, não é, ele não tem esse poder, a gente fica... Quando a gente fala do fatalismo, do messianismo, a gente fica entre a impotência e a onipotência, né? Entre o lugar de não podemos nada e o lugar de achar que podemos tudo. E não podemos, né? Então, como é que a gente está tendo conflitos aí, éticos e dilemas o tempo inteiro para responder. Do lugar que eu estou, que é da formação profissional, a gente teve muitas discussões do que fazer nesse período com os estudantes, né? Como é que a gente... E aí a gente fez uma discussão importante, ética, que nós temos muitos estudantes que não têm acesso à tecnologia, que não têm acesso à internet, que não têm acesso a computador. Como é que você fala que vai dar para correr o ano, o semestre pode continuar correndo? Normalmente a gente só faz uma adaptação de atividades domiciliares, e nós nos posicionamos enquanto curso de serviço social aqui da Unifesp, que não faríamos atividades domiciliares para que tudo continuasse normalmente, né, porque sabíamos que muitos dos nossos estudantes não teriam acesso, então você prejudicaria uma parte dos estudantes. Fizemos essa discussão ampliada no campus depois, e conseguimos fazer também na universidade, como toda a Unifesp, não adotou, né, o recurso das atividades domiciliares para uma continuidade do ano letivo normalmente. Nós estamos com o calendário suspenso, reavaliando a cada momento, obviamente, e ao retornarmos, vamos pensar como é que esse calendário fica, né? Por quê? Porque, inclusive, esse está sendo um uso do Ministério da Educação para validar o ensino à distância. Então, vejam como, no contexto da pandemia, de ações que, num primeiro momento, podem ser pensadas como, olha que legal, os professores vão estar próximos aos alunos, enfim, né? Do ponto de vista do ensino fundamental, está uma sobrecarga nos professores, que tem que conseguir ficar pensando um tipo de comunicação que nunca conseguiu, que não tinha, que não era da sua habilidade, do seu know-how, e que tem que criar formas de estar lá, porque muitos pais estão enlouquecidos, que vai perder o ano, que vai não sei o quê, né? Ou a pressão do Estado para que isso aconteça desse jeito, e das escolas particulares, e os pais tendo que assumir também uma sobrecarga dentro de casa. Quem está passando pela pandemia com criança dentro de casa sabe o que eu estou falando, em nome de uma loucura de que não pode perder o ano, não pode, tem que continuar tudo igual, não pode, né? E quem tem acesso, quem está conseguindo realmente ter acesso a essa tecnologia, a essa forma de estar aqui? Então, e aí, o que eu dizia, né? Algumas propostas aparecem como algo positivo, inicialmente, né? Vão dar um jeito dos alunos não perderem um ano. Mas isso não é, gente. O que isso tem de impactos para esses alunos? O que isso tem de impactos para os professores, enquanto parte dessa classe trabalhadora, né? E que vai trazer de prejuízo político, inclusive, porque o uso disso depois é para legitimar que o ensino à distância seja ainda mais disseminado e que as universidades públicas, por exemplo, como é o nosso caso, depois saiam fazendo ensino à distância, né? Bom, nosso tempo está correndo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais 10 minutinhos aí para a gente entrar nas considerações finais. Eu queria só pontuar, como a Priscila falou e o Luciano, e enfatizar, nós estamos falando de 3 situações bem distintas. Uma coisa, nós estamos falando do dever do Estado e do papel do Estado.
Outra coisa, nós estamos falando da nossa profissão, categoria de serviço social, né, profissionais de serviço social, que tem aí no seu histórico, no seu processo histórico, uma luta, né, de sair desse ranço do messianismo, da benemerência, né, e sim trabalhar na perspectiva da garantia dos direitos sociais, né. E outra coisa é a solidariedade da população, né. Essas três coisas, elas podem e devem se complementar, mas não substituir uma outra. Então, é esse embate que nós estamos fazendo aqui, essa discussão, cada qual no seu papel, né? Mas não perdendo a perspectiva de garantia de direito, acho que a Priscila está caindo ali, não perdendo a perspectiva de direito, da garantia de direito, e o papel do Estado, nós, enquanto assistentes sociais, nessa frente de atuação, na defesa intransigente desses direitos, e a solidariedade da sociedade civil nessa composição complementar, até porque a gente vai estar aí na questão do SUAS, da política do SUAS, que traz também esse trabalho complementar, né, essas ações e programas efetivos. Eu penso que a questão do voluntariado é muito importante trazer essa reflexão, inclusive para a perspectiva de consolidação da política do SUAS, né, que é um risco que a gente corre também, quando se atribui novamente a política de assistência social, o papel do voluntariado, de garantia de segurança alimentar, né, que são discussões e um processo que nós vivenciamos todo, né, de consolidação desse sistema de garantia dos indivíduos sociais, o que é o SUAS. Mas assim, dá para falar diversos, nós íamos falar um pouquinho da questão do EAD, mas vamos tentar dar um teto de mais 10 minutinhos para as considerações finais de vocês. E eu queria muito que vocês colocassem nessas considerações o que vocês... quais os desafios do nosso projeto ético-político nesse momento, né? Quais os nossos desafios aí da categoria, essencialmente, do que a gente precisa realmente se consolidar, se fundamentar, né? Retomar os nossos princípios, e como que vocês avaliam a defesa e a reafirmação desse projeto também, né? Como é que a gente pode reafirmar esse projeto nesse momento, nesse contexto. Nós trabalhamos aqui de conservadorismo, de retrocesso e dessa crise estrutural do capital que nós estamos vivenciando. Queria que vocês já partissem para as considerações finais com essas reflexões. Quem que vai? Primeiro. Posso falar? Luciano? Então, tá. Eu acho que a gente já falou bastante, né? Poderia falar muito mais, como a Regiane falou, né? Esse contexto atual, eu tentaria aqui fazer, vamos dizer assim, tentar ficar com algumas coisas essenciais, vamos dizer assim, né? A gente está num contexto que desafia, né? Não só desafia, mas expõe, como a gente falou bastante de liberdade, falou bastante de garantias da liberdade, né? Queria trazer um seguinte exemplo. Nós estamos vivenciando um contexto de pandemia, onde a gente tem tido a necessidade de ficar em casa, né? Por outro lado, a gente vê tensionamentos para que isso seja desconstruído. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que, no ano passado, mais ou menos um ano atrás, circulou uma pesquisa de que mais da metade dos brasileiros tem problemas em relação a dar o crédito necessário à ciência, ou seja, mais da metade dos brasileiros tem problemas em reconhecer que a ciência é válida, que a ciência contribui para o desenvolvimento da humanidade. E hoje nós estamos sendo atravessados por essa pandemia, ou seja, a nossa sociabilidade sendo atravessada por essa pandemia, e as urgências que a gente precisa garantir durante o dia falam sobre a necessidade de se
acompanhar, primeiro, de se dar crédito e segundo, de se acompanhar o desenvolvimento científico, né? Por outro lado, a gente tem um presidente da República que nega a ciência, negacionista, obscurantista, e que, num processo, se a gente fazer uma recapitulação desse pouco tempo que a gente está inserido nesse contexto, de tudo que a gente tem visto sobre essas questões, né, de como que classes, luta de classes, posição de governo, necessidades e interesses da população em face da prerrogativa científica, nós vamos nos aproximar rapidamente de iniciativas concretas de neofascismo neste país. O que eu estou querendo dizer? Eu estou apontando para o risco da ruptura absoluta da laicidade do Estado, né, em nome de um obscurantismo, de um negacionismo, né, que não está pautado, né, e aí temos os Estados Unidos como prova, né, que é um vai e vem, né, um movimento do Trump, na verdade, de negar e depois voltar, negar e depois voltar, e esse tensionamento todo é dado pelo mercado, né, nós estamos correndo o risco de ter este terreno, né, que já está bastante destruído, que é o terreno da sociabilidade pautada, né, pelas premissas científicas. E aí, quando eu estou falando disso, eu não estou falando da medicina, não estou falando só dos estudos epidemiológicos, eu estou falando também da nossa profissão, né? Eu estou falando também das premissas que supõem a existência das profissões, né? E eu penso que esse é um ponto importante que nos aproxima, que é muito próximo da gente e que nos coloca de frente para perceber que uma iniciativa de negação da ciência e de ações obscurantistas, até pelo uso mesmo da ciência, ou seja, qual é o significado, né, da subnotificação do número de casos de Covid e do número de mortos de Covid. Não é só a incapacidade, porque dinheiro a gente já falou aqui que não falta. Não é uma incapacidade do Brasil de garantir esses dados, né? Nós estamos falando de interesse, nós estamos falando de interesse não da classe trabalhadora, nós estamos falando de interesse do capital. Não é interessante que milhões de trabalhadores que hoje estão duramente afetados pela pandemia sobrevivam. A reforma da Previdência mostrou isso para a gente, que é uma reforma necropolítica. Esta é uma oportunidade de ampliação das políticas da necropolítica, né, de iniciativas necropolíticas. Então, eu vejo o projeto ético-político extremamente desafiado neste momento. Não só desafiado pelo que mas pela afirmação do que ele deve ser, né? Então, como a Regiane colocou, a gente enaltecer os nossos princípios, os 11 princípios do Código de Ética, é óbvio que isso é importante, mas isso não é o suficiente. Não somos nós, como assistentes sociais, somente, ou seja, é um passo além, né? É um passo além, inclusive, de várias coisas que a gente falou aqui. É um passo além da gente compreender de fato o nosso âmbito de atuação profissional e o que a gente deve fazer em nome do projeto ético político, né? E esse passo além tem a ver com a identificação de classe. Nós vamos entrar num período de recessão econômica e talvez de depressão econômica que nós talvez não poderemos, me arrisco a dizer, não poderemos falar no pós-pandemia com tanta tranquilidade, porque o que mais a gente quer é tranquilidade nesse momento, né? O que mais está pegando para a gente é
essa restrição da sociabilidade e o medo que tudo isso causa, né? E em termos de interesse de classe trabalhadora, como que vai ficar a nossa vida como trabalhador, né? Nossa vida, quem depende não só do salário, mas quem depende, né, do ganha-pão ali, suado do dia a dia, né? Para essas pessoas não são interessantes para iniciativas necropolíticas. Mas eu gostaria de finalizar dizendo que o interesse principal que eu visualizo da classe trabalhadora nessa conjuntura é de enxergar a perspectiva revolucionária. E aí eu não estou falando, né, porque a gente fala de revolução, a gente sempre lembra das experiências cubanas e da cubana, da experiência sandinista ou russa, mas o contexto revolucionário não é só pegar em armas na mão, né? A composição, portanto, não é de um processo que vai forçar de forma contrária ao que a gente está falando aqui, as iniciativas necropolíticas, as iniciativas neofascistas, ou seja, isso não são as profissões, nesse contexto de pandemia, de crise de saúde, não são as profissões da saúde que vão dar esse tom. É a classe como um todo, né? Tudo bem que a gente não pode sair na rua, né? Como a gente sabe que a gente sabe, né, a força que a rua tem, a gente não pode derrubar os governantes necessários que precisam cair, a gente não pode derrubar pelas ruas neste momento, mas isso não pode nos paralisar, né? Então isso a gente deve agora buscar, né, respirar, não só para dar conta do medo, não só para dar conta das apreensões de quarentena e etc., mas também para se reconhecer para além do particular, para além do privado, como Priscila falou. Nós não podemos perder a perspectiva de sociabilização e de enfrentamento coletivo, né? Então, finalizando, agradecendo mais uma vez as companheiras do Edson Malala, Regiane e Carol. Eu penso que, né, mais uma vez dizendo que é uma iniciativa de vocês de levar para frente essa proposta muito importante nessa conjuntura, que, né, a gente está falando do EAD aqui, do uso nefasto que se faz da comunicação, né, audiovisual, mas que vocês têm nesta ferramenta um instrumental muito grande, muito importante de luta. Foi muito bom estar junto, ver de novo o Pri, ver vocês aí. Como a Pri falou, a gente não pode estar tocando, abraçando, né, olhando nos olhos de forma concreta, natural, mas a gente sabe que um dia a gente vai conseguir e espero que a gente consiga mais fortalecidas e fortalecidos, não só como profissionais, mas como classe trabalhadora. Bom, vou tentar ser breve aqui. Eu acabei de olhar, a gente já está a 1h43, né? Acho que eu falei para vocês, né, que o papo ia caminhando e nós não vamos nem perceber. Eu falei, né? Então, eu vou tentar ser breve, né? Tenho total acordo com as considerações finais aqui do Luciano. Acho que anterior à pandemia, né, eu entendo que só tem um jeito mesmo da gente conseguir viver essa nossa humanidade de maneira ampla e potente e inteira, com inteireza, que é através do coletivo, né? Que é através de nos reconhecermos nos espaços coletivos e estarmos juntos, né?
Heller e o Lukács dizem para a gente da importância de algumas praxes, né, para que a gente possa fazer essa elevação à nossa genericidade humana, que é a praxis política, a praxis artística, e a teoria, né, a ciência. Então, no momento em que a ciência é negada, acho que é um compromisso nosso ético, a afirmação da ciência, a afirmação do estudo, da teoria, da reflexão racional, né? No momento do isolamento e do distanciamento, né, como é que a gente busca a arte, busca a praxis artísticas e se apropria dessa riqueza, que é uma riqueza humana, né, que é a produção da arte e que nos possibilita outros contatos com temas tão importantes, além só dessa racionalidade, mas também com racionalidade, né? E a praxis política. Então, como é que a gente, também dos lugares que a gente está, provoca o enfrentamento coletivo, que a gente consiga sair desse campo só do privado nesse momento, né? Eu acho que o que eu diria para nós todos é, primeiro, vamos mantenhamos-nos vivos, né? E sãos. Pensando aí Ai, me fugiu o nome dele agora, estava com o nome dele até agora, Belchior, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que estejamos todos juntos e juntas aqui, resistindo, né? Então, a nossa existência nesse momento é um ato de resistência, né? E o enfrentamento a tudo isso precisa se dar num campo, para mim, da solidariedade de classe, de nos entendermos e nos vincularmos enquanto classe trabalhadora, né? Acho que não está fácil para ninguém. A gente precisa de desconstruir muitas, de reafirmar outras, né? A gente precisa respirar, precisa da tranquilidade necessária para esse momento, e acho que a gente precisa mais do que nunca estar próximos, né? E fazer ações como essa que a gente está fazendo aqui hoje nos aproxima, nos coloca em conexão de que a gente não está maluco, que a gente tem formas de estar conectados e tocando e compartilhando coisas e estar juntos nesse momento. Eu acho que é mais importante do que nunca, né? Estar juntos enquanto parte de uma mesma classe, estar juntos como profissionais, mas também estarmos juntos como humanidade, como afetos, como trocas importantes de acolhimento, de cuidado, de forma amorosa, né? Acho que é algo que a gente precisa. Eu queria terminar falando da arte, lendo aqui um poema do companheiro, camarada Mauiase, de um grande intelectual, também um grande escritor de poesias, né? Vou botar aqui, fazer propaganda do Mauro, Outros Tempos. Ele tem um texto que chama Círculos e Espirais. Vai dizer o seguinte, é de 2015. Ali morreu o sol, de trás dos contornos do mundo, ou dos montes, ou do mar. Logo ali seu corpo de chamas se transformou em conclamando as trevas de um céu sem estrelas. Em outra parte haverá luz. As pessoas despertarão de sonhos que pareciam eternos, laços ternos ou abismos. Que vencerá o sono ou a insônia. Os gatos retomarão seu reino, as ruas vestirão suas vestes nuas, o silêncio e ruídos pequenos. O planeta rodará sobre seu eixo, em busca do mesmo sol que perdemos, abraçando suas mesmas faces ardentes, festejando a volta da claridade. Virá um novo dia, sabemos. A noite não vencerá, esperamos. Mauiase. Agradeço muito, Rejane, esse convite. Quero aqui publicamente já me comprometer a pessoalmente fazer alguma atividade com o Edson Malala para poder abraçá-la e poder fazer o encontro tátil, né? Que é tão bom. E também
já também agradecer de vocês estarem fazendo, né, esse encontro entre pessoas e ideias, com uma programação tão bacana, com pessoas aí especiais, para poderem trazer um pouquinho de reflexão para a gente, né? A gente vai, na medida que pode, assistindo, participando, né? Aí filha vem, chama, e você tem que não dar, não, então esse aqui eu vou perder, mas a gente vai conseguindo se conectar de várias formas. Obrigada, viu? Gente, nossa, não tenho nem palavras para agradecer, muito obrigado, por isso que, só para falar, né, 1h49 de live, mais de quase 200 pessoas nos acompanhando aí, então isso expressa o quanto nós estamos, né, num momento em que não temos respostas, né, não devemos ter, estamos juntos construindo essas respostas, nos fortalecendo, nos reinventando, e é essa a nossa proposta, que espaços como esse a gente possa, juntos, a palavra é essa agora, juntos, mesmo que à distância, refletirmos e sem julgamentos, né, em relação à categoria e algumas especificidades, mas é o momento, a proposta do Ethos é essa, é só um espaço de reflexão e troca, acho que principalmente troca para que a gente se sinta fortalecido, a gente sai de uma discussão dessa, nós saímos com um sentimento de fortalecimento, né, com um sentimento de que juntos a gente pode refletir, então é só agradecer o Edson Malala, quem perdeu os vídeos, quem não conseguiu acompanhar, todos os nossos vídeos estão no YouTube, tá, pessoal? É só acessar lá, nós estamos salvando, assim que a gente termina, a gente já joga no YouTube, @CESEtsmalala. E quinta-feira agora nós vamos conseguimos conversar com o professor Sérgio Lessa, e aí vamos falar da crise do capital, aí da crise estrutural do capital. Vai ser uma live também bem interessante, já deixo o convite para todo mundo que está aqui, quinta-feira às 4h, o professor Sérgio Lessa, que aceitou nosso convite lá de Berlim, está lá em Berlim, aceitou nosso convite também. Então, eu acho que essa riqueza do serviço social, dessa rede de atuação, nesse momento, assim, está sendo essencial essa troca mesmo. Isso a gente tem, com certeza, e estamos agregando com esses espaços. Então, muito obrigada a todos que participaram. Nós não conseguimos ler os comentários, né? Foram muitos comentários. Tem gente que ama aqui vocês, olha lá, muito, muito bom conhecer esse grupo de estudos. Amo Priscila, somos todos iguais em essências, contribuições valiosas. Gente, só agradecer a todos que compartilharam conosco assim, esse momento de reflexão. E estamos juntos, é assim que eu quero terminar. Obrigada, viu? E boa noite a todos e até a próxima, até quinta. Aí vamos marcar já algumas, vocês sabem, né? Logo nós estamos aí já pensando em outras, já tem convite para outras lives. Um abraço, pessoal, boa noite a todos. Um abraço, valeu. Tchau, valeu, tchau. pessoal, tchau.